Olá! Você gostaria de ter mais tempo para você ou até para ficar com as pessoas que você ama? É sobre isso que eu vou falar hoje. Eu sou Eric Escândalo e treino pessoas a desenvolverem o seu autocontrole. Bom, com tanto de coisas que a gente tem para fazer, ganhar 3 horas e meia a mais por dia seria uma maravilha, não é mesmo? Agora me diga uma coisa: como você anda gastando o seu tempo e que não está conseguindo exatamente fazer tudo que você gostaria? Você sabe, por um acaso, quais são os vilões que fazem você perder tempo? Eu vou te contar, mas antes eu gostaria que você me dissesse: se você tivesse essas 3 horas e meia, o que você faria mais no seu dia? Será que você aproveitaria para fazer aqueles exercícios que a gente enrola, enrola para começar e nunca consegue? Ou até mesmo passar no mercado, comprar aquelas coisinhas para fazer aquela dieta, fazer aquele cardápio? Ou será que você ia preferir ficar com a sua família, brincar com os seus filhos? Ou talvez ler um livro, fazer aquele curso que você precisa fazer para se aprimorar no trabalho? E até mesmo, quem sabe você poderia, em 3 horas e meia a mais por dia, deixar de fazer só o que você tem que fazer para fazer um pouquinho do que você quer fazer também, não é mesmo? Agora você sabia que 3 horas e meia é exatamente o tempo que um brasileiro em média perde usando as redes sociais por dia? Não sabia, né? E você deve estar pensando, eu? Imagina, eu não faço isso, Érica. Eu não fico muito em rede social, eu inclusive sou muito ágil, pode dar uma olhada. O último dia que eu vi, fiquei 20 minutos no Face. Pois é, só que na verdade, a gente não percebe o quanto a gente fica envolvido com todas as mídias, em todos os tipos de dispositivos, como o celular, na própria TV, no nosso notebook. Então, eu quero te mostrar um relatório que foi feito por duas empresas na área de marketing digital e que fala exatamente, analisa, né, o tempo que o mundo todo passa nas redes sociais, mas eu peguei só a parte do Brasil para a gente dar uma olhadinha como nós, brasileiros, estamos passando o tempo na internet e nas outras mídias. Confere aí comigo esse gráfico. Dá uma olhadinha que o primeiro item diz: nós brasileiros passamos em média 9 horas e 17 minutos conectados à internet. Imagina isso em todas as questões, em todos os dispositivos, sejam eles móveis, sejam eles no note, seja para trabalho, seja para lazer. Mas é importante que a gente comece a pensar. São 9 horas e 17 minutos em média, numa população de 16 a 64 anos, que foi a população pesquisada por essa empresa. Então, é importante que a gente comece a pensar que será que eu estou deixando esses vilões do tempo entrarem na minha vida? Um segundo ponto avaliado foi o tempo que a gente passa usando as redes sociais, como YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp. Esse tempo foi caracterizado em média de 3 horas e 31 minutos. Ou seja, nós usamos ao longo do nosso dia, em média, 3 horas e meia nas redes sociais. Um outro item avaliado também foi quanto tempo a gente vê TV, que em média são 3 horas e 51 minutos. Quanto tempo nós passamos em aplicativos de música, 1 hora e 41. E por último, quanto tempo em média as pessoas jogam videogame, 1 hora e 14 minutos. Vendo esses dados, você vai me dizer assim: ah, imagina, Érica, claro que não, eu não uso tudo isso nas redes sociais, eu não fico esse tempo todo conectado. Vamos tirar a prova? Será que você já ouviu por um acaso alguma coisa assim? Você ainda tá nesse celular? Ai, sai disso. Ainda tá assistindo TV? Não vai vir conversar comigo? Poxa vida, não aguento mais essa televisão ligada o tempo todo. Você não sai do quarto, não para de jogar um minuto. De novo, para quem que você tá ligando? Eu vi que você estava conectado, estava falando com quem? Se por um acaso você já ouviu uma dessas frases, eu sinto em te dizer: você faz parte da estatística. E o que a gente tem que pensar é que, na verdade, hoje a tecnologia para a gente não é uma opção. A tecnologia faz parte da nossa vida. A questão é
como nós estamos fazendo uso da tecnologia. Então eu quero discutir com você os dois lados da moeda. Primeiro, por que será que a gente passa tanto tempo nas mídias sociais? Claro que quando a gente está trabalhando, isso é uma necessidade. Mas quando a gente não está trabalhando ou nos intervalos do trabalho, o que faz com que a gente passe tanto tempo do nosso dia, ou seja, essas 3 horas e meia, nas redes sociais? Porque pensa comigo, em 3 horas e meia, a gente podia estar conversando com um amigo, podia estar brincando com o nosso filho, fazendo uma atividade que a gente gosta, mas a gente acaba ficando nas redes sociais. Por que será? Acompanha comigo o raciocínio. Quando a gente vai encontrar uma pessoa, porque as redes sociais, elas fazem isso, né? A gente se comunica, a gente interage com as outras pessoas. Se eu não estou na rede social, como eu faria isso? Eu teria que pessoalmente encontrar as pessoas. Como que funciona quando você tem que encontrar um amigo? Pensa comigo. A gente liga para o amigo ou manda uma mensagem dizendo que quer falar com ele. A gente tem que combinar um horário que fique bom para a minha agenda e para a agenda do amigo. Tem que combinar um local que fique bom para mim e que fique bom para o amigo. Porque tem trânsito, tem horário de trabalho de cada um, tem onde cada um mora, tem para onde cada um vai, se vai para a faculdade, se vai para casa, depois de onde a gente estiver se encontrando. Além disso, a gente vai chegar lá, depois do trânsito, depois do estacionamento, depois de um tempão que a gente perdeu até chegar no local, vai conversar com um amigo. Quando a gente está conversando com um amigo, vamos combinar. Tem hora que aquele amigo é muito legal, mas ninguém é perfeito, né? Então, tem umas brincadeirinhas, de repente, que a gente não gosta, tem algumas coisas que a pessoa fala e que a gente não, naquele dia não tá com muita paciência para ouvir, mas como ele é teu amigo, você tolera, você suporta, você dá apoio, né? Depois disso, a gente tem que manter essas relações. Então, imagina que você tá lá no final de semana meio cansado, mas os amigos te ligam para sair, para ir para algum lugar. Não em época de pandemia, né? Vamos pensar numa situação normal no nosso dia a dia. E aí você acaba indo só para, como a gente diz, né? Só para não perder a amizade. Porque a gente sabe também que se eu te ligo 3 vezes e você nunca vai, eu vou parar de te ligar. Porque você não quer sair mesmo com a gente. Então, todas essas questões, elas interferem nas nossas relações. Então, há toda uma logística, toda uma organização para que a gente consiga encontrar esse amigo. Agora me diz uma coisa. E se você simplesmente fizer uma chamada de vídeo para ele? Ou se você mandar um WhatsApp para ele? Entendeu a facilidade que a rede social nos proporciona? É muito rápido, é muito fácil. O custo para a gente é quase nenhum. Não custo em dinheiro, né? Mas custo enquanto a gente tem que fazer coisas para falar com as pessoas, para se relacionar com as pessoas, né? Basta a gente dizer, por exemplo, nos aniversários. A gente não liga mais para as pessoas nos aniversários, não é? A gente manda uma mensagem, a gente manda um card, manda um recadinho numa mídia social qualquer, né? E nem por isso a gente deixa de falar com as pessoas. Então, é uma coisa extremamente positiva, nos traz um lado muito legal, facilita muito a nossa vida, mas acaba substituindo aquele encontro presencial. Que na verdade, tem coisas que não são substituíveis. Um abraço, por exemplo, não é substituído por um emoji, mas a gente acaba fazendo. Um ombro amigo, uma conversa, um olho no olho. É muito diferente o contato pessoal do contato virtual. Um não desmerece o outro, mas é importante que a gente considere que são diferentes. Então, um dos primeiros itens que a gente tem que pensar do porquê nós usamos as redes sociais com tanta intensidade é porque ela facilita a nossa vida. E aí a gente tem que pensar, ela está facilitando a minha vida? É um lado bom. Quais os outros lados que poderiam ter? E a gente vai falar deles daqui a pouquinho. Ainda quero te falar mais algumas coisas interessantes que as redes sociais nos trazem. Por exemplo, quem de nós não procurou um amigo de infância nas redes sociais, achou e acabou encontrando depois e mantém contato com essa pessoa e que isso não seria possível se fosse pessoalmente, não é mesmo? Às vezes a gente consegue conhecer pessoas nas redes sociais de outros países, de outras culturas e que pessoalmente a gente não conseguiria. Ou até
facilita muito, eu que sou muito tímida, que não consigo iniciar algumas relações, algumas conversas, eu teclo algumas coisas, as pessoas no seu tempo vão respondendo, eu no meu tempo também vou respondendo. Então essa facilidade faz com que a gente permaneça na mídia social e permaneça nessas relações virtuais. A gente acaba conseguindo interagir com um número muito grande de pessoas ao mesmo tempo. Se a gente for encontrar com alguém para almoçar, até com uma certa qualidade, você não consegue almoçar com muita gente porque você não consegue falar com várias pessoas ao mesmo tempo. Você vai com 1, 2, 3 amigos. Agora, nas redes sociais, a gente fala com 5, 6 pessoas tudo ao mesmo tempo. A gente tem um grupo de amigos de 15 pessoas e todo mundo vai falando ao mesmo tempo. Então, isso é facilitar a nossa vida, isso é facilitar a nossa comunicação. Nos aproxima de pessoas que têm os mesmos interesses. Quem nunca entrou num grupo? Eu gosto de correr. Procuro lá na rede social um grupinho de corrida, acompanho, vejo coisas que são interessantes, que estão dentro dos meus gostos. Eu gosto de religião, eu entro num grupo de religioso. Eu gosto de saber sobre trabalho, uma questão específica sobre trabalho. Conhecer mais coisas, obter informação pela rede social, trocar informação, discutir sobre questões importantes para a nossa vida. Então, a mídia social, ela facilita absurdamente a nossa relação e ela nos traz uma série de benefícios. Então, além de todo o lado bom da rede social, que é facilitar a nossa vida, agilizar o nosso contato com as pessoas, fazer com que isso seja mais rápido e mais tranquilo no nosso dia a dia, aumentar a chance de contatos. Infelizmente, nós temos o lado perigoso, que eu estou chamando de armadilha. E armadilha por quê? Porque a princípio tem toda essa questão legal do uso da rede social. E a gente continua usando e vai usando para chegar até, inclusive, e até ultrapassar aquela média de 3 horas e meia por dia. Se a gente não tomar cuidado com as armadilhas, é muito perigoso a gente se machucar. E se machucar significa o quê? Eu acabar deixando de viver outras coisas e dedicando muito tempo a essa rede social que pode não estar me trazendo o melhor resultado possível. Eu estar gastando tempo a mais na rede social do que eu poderia ou do que eu gostaria de fazer. Então vamos lá para acompanhar algumas armadilhas. A primeira coisa que é importante a gente pensar é que, por conta exatamente dessa facilidade, a rede social nos fisga como um peixe mesmo. Nos deixa exatamente refém das questões que vão acontecendo. Então imagina lá que à noite você está lá deitado e está vendo alguns vídeos para relaxar. E cada um vê vídeo do que gosta. Uns veem vídeo de gatinhos, outros veem vídeo de piada, de música, de programas científicos, enfim. E aí você vê um vídeo, que emenda no outro vídeo, que emenda no outro vídeo, e quando você se dá conta é 1h da manhã e você ainda não foi dormir. Aí eu te pergunto, como você levanta no outro dia? Um trapo, né? Aí acaba acordando atrasado, não consegue tomar café da manhã, vai para o trabalho com fome, já começa aquela indisposição. Chega, o chefe já pressiona, sua produtividade já não está das melhores. Então, percebe como, por conta de não conseguir descansar, por conta de ficar tempo demais na mídia social, eu acabei prejudicando o meu dia. Então, neste momento, o uso da rede social não foi adequado. E é isso que a gente precisa começar a pensar. Porque não vai acontecer nada muito grande para que a gente consiga livrar essas 3 horas e meia no nosso dia. O que a gente precisa pensar é que de pouquinho em pouquinho, em pequenas atitudes, a gente precisa se ater e tomar melhores decisões e optar por comportamento X ou comportamento Y. Então, as redes sociais, elas nos fisgam a atenção e a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Outra questão importante das redes sociais, que também é uma outra armadilha, é a possibilidade da gente se envolver em atividades sem muito compromisso, sabe? Então, eu tô ali só relaxando, lendo um texto, vendo alguma coisinha, mas que a recompensa que eu tenho por esse momento, ela é imediata. Então, o que acontece? Eu vejo um vídeo de piada, eu me divirto, eu dou risada,
eu consulto o meu horóscopo, eu consulto as páginas de esportes dos jornais ou dos grupos que eu participo. E é tudo muito gostoso isso. Só que enquanto eu faço isso, eu não começo aquele relatório, eu não faço os meus exercícios, eu não faço o que eu devo fazer. E que normalmente eu não faço o que eu devo fazer porque é muito chato. A rede social, ela vem como um concorrente muito forte para essas atividades. Porque, por um lado, ela é muito rica em informação e dá muita coisa legal, e por outro, eu tenho que parar e olhar e falar assim, nossa, é melhor eu dar uma olhadinha só mais nesse vídeo para relaxar, ou eu paro isso aqui e vou lá fazer o trabalho chato que eu tenho que fazer. Entendeu? E aí é quando a gente cai na armadilha. A gente fica ali, fica mais um tempo, e quando você viu, já passou 2 horas, o tempo já está se esgotando, o seu prazo já está se esgotando e você não foi fazer o que você precisava fazer. Uma outra armadilha importante das redes sociais é o que eu chamo de dependência de checagem. Mas como assim dependência? É dependência mesmo. Sabe quando a gente diz que a pessoa é dependente de uma substância química, dependente de um remédio? É impressionante como nós nos tornamos dependentes das redes sociais. Aí você vai me dizer, claro que não, Érica, não sou dependente disso. Aí eu te pergunto, por um acaso, você consegue ficar tranquilamente com o seu celular sobre a mesa, chegar 1, 2, 3 mensagens e você não checar? Será que você consegue ver, quando você entra em uma das redes sociais, ver aquelas bolinhas de notificação, sabe? Verdinha, vermelhinha, dependendo em cada aplicativo, e não consultar? Isso é o que a gente chama de dependência. A gente acaba tendo uma necessidade de que a cada hora que toca, você ir lá ver o que está acontecendo, você ir lá ver quem é, você ir lá ler o que a pessoa está te falando. E logo em seguida, acontece um processo que é muito louco que está acontecendo na nossa sociedade hoje em dia. Eu recebo a mensagem, eu me sinto na obrigação de responder. Então eu vou ficando com aquele monte de mensagens e tendo que responder aquele monte de mensagens. E como a gente falou, lembra? É uma forma de facilitar a nossa comunicação. Eu tenho vários grupos, eu tenho o grupo da família, o grupo do trabalho, o grupo dos amigos, o grupo da yoga, o grupo do futebol, o grupo do vôlei, o grupo dos livros. Eu tenho vários grupos em que eu estou inserida e as pessoas ficam mandando várias mensagens. E eu tenho que checar essas mensagens. De repente eu olho naquele grupo, tem 85 mensagens não lidas. Você consegue ficar tranquilo? Se você me dizer assim, tá bom, vai, eu fico com um negocinho de que eu tenho que olhar, é dessa dependência que eu tô falando. E a gente acaba ficando escravo disso. E a cada vez que você recebe uma mensagem, você sente necessidade de ir lá, checar e responder. Imagina o quanto de tempo isso te toma no dia a dia. E é por isso que a gente acaba tendo 3 horas e meia, em média, de tempo gasto com as redes sociais, entendeu? Um outro item importante é que a rede social, ela acaba criando um mundo perfeito da rede social. Você já viu alguém postando uma foto em que ficou feio? Alguém postando uma foto de um problema ou descrevendo alguma coisa que é ruim ou que deu ruim? Normalmente nas redes sociais, o que as pessoas fazem? Elas querem mostrar o que é bonito. Então, nas redes sociais, todo mundo tem um bom relacionamento afetivo, todo mundo mora muito bem, tem um bom trabalho, tem sucesso no que faz. Será que é verdade, gente? Pensa bem. Só que eu vou consumindo isso. Então eu tô em casa, eu tô nessa pandemia louca e eu tô vendo que um monte de gente emagreceu, um monte de gente postando que fez isso, que fez aquilo, que tá não sei onde, tá fazendo não sei o quê. O que vai gerando isso? Eu gero um questionamento interno, eu começo a pensar, caramba, mas a pessoa foi fazer isso, né? Poxa, todo mundo vai viajar e só eu que não viajo. Poxa, todo mundo troca carro, só eu que não troco. Todo mundo faz não sei o quê, foi promovido, só eu que não fui. A gente acaba se colocando em uma situação de cobrança interna para atender e para se sentir participante desse mundo. Por mais que você diga, eu não, eu sou mais eu tenho a minha vida.
Uma coisa é quando você está ali só com os seus amigos, que um comenta com você, ah, eu fui promovido, daí outro diz, ah, nossa, para mim tá difícil. Agora, como que é quando você é bombardeado com uma série de informações só positivas e que você olha para sua vida e vê que não tá tão legal assim? Lá no fundinho, a gente acaba se sentindo mal e acaba sentindo a necessidade de ter isso também, né? Porque todo mundo quer estar bem. E aí, quando eu me sinto frustrado por não ter, junto com a frustração, acompanha o desânimo, porque eu vejo tudo isso acontecendo e a minha vontade de fazer coisas para ser diferente acaba não sendo muito grande. E aí sim é o que eu chamo da maior armadilha, que é o ciclo vicioso das redes sociais. Ou seja, a gente passa um tempão nesse local agradável para se relacionar com as pessoas, nesse local de facilidade para a gente falar com as pessoas. Esse lugar, né, ali na rede social, esse mundo virtual, causa na gente essa cobrança, seja de atender às necessidades, de checar as mensagens, seja de saber o que está acontecendo, de participar do grupo, de responder, seja de olhar para o mundo que está ali fora e falar, eu também gostaria de estar ali. Isso vai me causando cada vez mais frustração e cada vez menos disposição para fazer as coisas. E muitas vezes a gente percebe o tanto de depressão que tem relação com as pessoas que usam muito as redes sociais. Você já deve ter visto o quanto algumas pessoas ficam impactadas quando elas postam alguma coisa e não têm curtidas o suficiente. E não tem likes, e não tem a proporção, né, o reconhecimento que ela gostaria que tivesse aquilo. Isso acontece muito com os adolescentes e realmente tem impactado muito a sociedade. Então, essas armadilhas são pontos fundamentais da nossa vida, porque, como eu disse, a tecnologia está na nossa vida e nós não conseguimos mais viver sem ela. Agora, como nós fazemos uso dela é que vai fazer a diferença para a gente ser bem sucedido ou não. Para a gente conseguir ter mais tempo para o que a gente quer ou para a gente estar perdendo tempo em coisas que a gente nem está percebendo. Tá bom, Érica, não dá para viver sem internet, não dá para viver sem rede social, o que eu faço então? Nós precisamos aprender a usar adequadamente. Então eu quero te dar 5 dicas de como a gente pode usar a internet a nosso favor. Primeira dica: desative os avisos e notificações que forem possíveis, seja de e-mail, seja dos aplicativos. Por que isso, gente? Porque eu tô lá almoçando e toca pim, pim, pim. A primeira ação que eu tenho, a primeira reação que eu tenho é, vou pegar o celular e vou olhar. Pronto, já perdi o tempo de ir lá olhar. Já contabilizou lá para aquelas minhas 3 horas e meia, lembra? Eu tô numa reunião, eu tô no meu exercício, eu tô assistindo um filme. Inclusive tem coisas que a gente tá fazendo, por exemplo, se eu tô gravando esse vídeo agora e me toca o celular, me toca uma mensagem, uma notificação de alguma coisa, eu vou perder completamente a atenção do que eu tô fazendo. E no mínimo, se eu não vou lá ver, porque eu tô gravando o vídeo, não vou parar pra ver, né, gente? Mas no mínimo vai me distrair. E aí eu vou ter que fazer uma força para, opa, deixa eu me concentrar novamente. Então, é importante que a gente perceba o quanto essas pequenas coisas vão alterando o nosso dia a dia e nos fazem perder tempo. E é esse tempo que vai fazer falta pra gente lá, pra gente brincar com o nosso filho, pra gente fazer nosso exercício físico, pra gente ficar sentado sem fazer nada, pra gente descansar, né? Então, a primeira dica é: desative tudo que for possível, para que você evite essa distração. Segunda dica: mantenha sempre que possível o seu celular longe de você. Como assim longe? É longe, na gaveta, na bolsa e em modo silencioso, né? Por favor. Porque não adianta você deixar ele tocando lá na gaveta, que vai ser pior ainda. Uma coisa interessante que a gente pode fazer é deixe toques específicos para pessoas ou situações ou grupos que você sabe que sejam muito relevantes. Então, por exemplo, meu chefe tem um toque, meu marido tem um toque, minha mãe tem um toque. Então, você sabe que quando tem aquele toque, aquele barulhinho, você sabe que é uma pessoa que você tem que atender. Para as outras situações, você pode aguardar
E seguir para a terceira dica, que é estabelecer horários para você consultar o seu celular e as suas redes sociais e se atualizar. Dê preferência para momentos em que você estiver esperando, em que você não estiver fazendo nada. Então, estou esperando o meu voo. É hora de checar mesmo o celular. Estou esperando que a pessoa tinha uma reunião marcada comigo, uma videoconferência, mas ela me pediu 15 minutinhos. É uma hora que eu posso lá checar minhas redes sociais. Então, se a gente conseguir aproveitar melhor esses intervalinhos, você vai ver que vai te sobrar um pouquinho de tempo mais lá na frente. Né? Mas é fundamental que você divida seu tempo e que estabeleça os horários para você consultar. Por exemplo, tem gente que no trabalho deixa o e-mail aberto e consulta esse e-mail o tempo todo. Então, imagina que eu estou fazendo a conferência de uma planilha financeira, por exemplo. E aí, eu estou lá no meio da planilha, eu lembro, passo uma notificação. Você tem novos e-mails na sua caixa de entrada. Já dispersou. Eu paro, eu vou lá, eu olho o e-mail, às vezes é uma pessoa me fazendo uma cobrança de alguma coisa que eu não fiz ou de alguma coisa que eu tenho que fazer. A minha atenção já ficou voltada para essa outra atividade. Quando eu vou voltar para a minha planilha, eu já não sei mais nem onde eu estou. Então eu tenho que parar, retomar onde eu estava. Então percebe? Foram duas perdas de tempo. Uma perda de tempo de parar, ir lá, ver o que estava acontecendo numa outra situação. E o tempo que eu vou gastar para retomar a minha atenção na atividade inicial. Então, estabelecer horários para consultar e-mail, para consultar as mensagens, é uma coisa extremamente importante. Nas redes sociais, a quarta dica. Nas redes sociais, siga pessoas e páginas relevantes, porque senão você vai ficar recebendo uma série de informações que você não vai fazer o uso adequado. Caso você não consiga ver as informações no momento, use as ferramentas para gravar vídeo, para gravar as mensagens e determine um momento que você possa verificar tudo isso. Vai te deixar mais tranquilo, porque você vai saber que você vai lá, vai checar tudo isso do que você salvou e não vai comprometer as atividades do seu dia a dia. Quinta dica. A vida virtual é muito legal e é muito interessante. Mas a vida real também é muito importante. A gente precisa sair das telas e voltar para a nossa vida real. Por mais que os contatos virtuais sejam importantes, e são muito importantes, a gente precisa dar valor também aos contatos que estão do nosso lado. Infelizmente, as redes sociais aproximaram muita gente que está fisicamente longe, mas a gente vê numa mesa de jantar todas as pessoas com o celular na mão e se comunicando com pessoas que estão super à distância, mas não falando com as pessoas que estão ali ao lado. Então, é imprescindível que a gente dê valor e viva o momento. Se eu estou no momento com você, eu preciso conversar com você, eu preciso interagir com você e não com a pessoa que está lá 300 quilômetros de distância. Quando eu não estiver presencialmente com alguém, aí eu posso ter essa outra relação. Porque um outro problema é que a gente acaba não conseguindo se relacionar nem com a pessoa que está do lado, nem que está distante. Então, fique presente nas relações. E agora, antes de terminar, eu quero te deixar a dica bônus, que é a seguinte. Você vai me falar assim: tá bom, Érica, eu vou tentar fazer essas dicas, então eu vou tentar estabelecer horários para consultar o meu celular, eu vou colocar toques diferentes, vou deixar em lugares mais escondidinhos, vou tomar cuidado, né, com como eu vou reagir a essas tentações de usar a rede social. Só que o problema é que assim, eu já tentei várias vezes fazer isso, eu começo a fazer, mas o problema é que eu não consigo, passa 1, 2 semanas, eu esqueço, vou esquecendo e volto à vida normal. E aí que tá a grande sacada do autocontrole. O problema que a gente tem, quando a gente começa a fazer uma coisa, mas não consegue manter essa coisa, normalmente está porque a gente decide que a gente quer mudar. Então, por exemplo, a gente decide aqui, depois de você ter ouvido tudo isso, ter visto que você realmente tem passado bastante tempo nas mídias sociais, conectado, vai tentar repensar a sua vida para aproveitar um pouco esse tempo com outras coisas que também são preciosas para você, você decide que vai parar de usar tanto a rede social. Ótima decisão.
Porém, a gente tem que lembrar que você usa a rede social e você tem alguns ganhos com isso. Lembra que eu falei? As facilidades, tudo aquilo lá. Você se distrai, você se entretém, você tem novos conhecimentos, enfim, né? Algumas outras coisas também mantêm a gente usando as redes sociais. Como, por exemplo, eu tô muito chateada, então eu vou me distrair. Para eu evitar alguns conflitos, eu fico quietinha, eu uso a rede social, eu fico lá dentro do meu quarto. Quando eu decido que eu vou parar de fazer uma coisa, eu preciso ter uma alternativa para essa coisa. Porque senão o que vai acontecer? Por exemplo, você já ouviu falar, certamente, de pessoas que dizem assim: eu vou parar de fumar. Aí quando ela fica muito ansiosa, ela fuma. Só que quando ela decide que vai parar de fumar, como ela não pode mais fumar, quando ela está muito ansiosa, o que ela faz? Ela come. Então a gente só substitui sintoma. Né? Então, o cuidado que a gente tem que ter também com a rede social é, ok, é uma boa decisão a gente rever e avaliar como a gente está fazendo uso da rede social. Porém, a gente tem que pensar em algumas questões do tipo, por que você usa a rede social? O que exatamente está por trás disso? Que motivos te levam a usar a rede social? Como eu te falei, por exemplo, é uma forma de distração. Então, se você não vai mais usar a rede social para se distrair, o que você vai fazer para se distrair? A gente precisa levantar uma outra alternativa. Porque se você ficar sem alternativa, não vai dar certo. Você vai ficar angustiado, vai causar outras questões, né? Então, você quer relaxar, você usa a rede social. Você não quer mais usar a rede social, você vai começar a ficar ansioso e não vai conseguir relaxar. Então, que outras alternativas nós temos para que você possa relaxar? Uma caminhada, leitura de um livro, conversa com um amigo. Por que será que a gente acaba não querendo enfrentar alguns problemas e se esconde um pouco atrás das redes sociais? Será que a gente está pronto para enfrentar esses problemas? Será que não é hora de pedir ajuda para que a gente possa resolver efetivamente a questão? Então, quais as minhas maiores dificuldades para realizar as coisas na vida real e que me fazem ir lá para a rede social, me fazem ir lá para aquele lado da facilidade na relação com as pessoas? É muito comum hoje em dia ouvir de que, principalmente de adolescentes, que me falam assim: ah, terminei com meu namorado. Aí eu digo: sério? E aí, né? Como foi? Vocês conversaram? Não, simplesmente eu enjoei e bloqueei ele de todas as minhas redes sociais. Aí eu te pergunto, como é esse tipo de situação? Você está namorando, está numa relação insatisfatória, aí em vez de você resolver essa questão, né, que nós teríamos várias questões. Por que está insatisfatória? Você já tentou deixá-la mais satisfatória? Conversou com a outra pessoa envolvida? A outra pessoa envolvida não está respondendo bem? Como que você reage a isso? Como você lida com essa frustração? Isso é resolver a situação. Mas é muito mais fácil me utilizar da rede social e simplesmente bloquear a pessoa. Então, eu não preciso mais ter problema, não preciso mais discutir com a pessoa, eu não preciso resolver de verdade o problema. O que vai acontecer com essa criatura? Em outro relacionamento, ela não aprendeu a resolver os problemas. Ela vai viver tudo isso de novo. Em outro relacionamento, tudo isso de novo. E assim ela vai postergando, né, o aprendizado dela para lidar com as relações insatisfatórias na vida dela. Para que então a gente possa desenvolver o nosso autocontrole, é fundamental a nossa capacidade de primeiro entender o que está acontecendo com a gente. Então, eu estou de fato dentro daquelas estatísticas e usando as redes sociais de uma forma inadequada? Será que eu estou perdendo tempo quando eu estou nas redes sociais ou estou conseguindo usá-la de forma consciente? O que eu estou fazendo? E depois que eu descubro isso, eu consegui então levantar alternativas e não simplesmente decidir, né? Eu vou mudar, eu vou parar de fazer isso, porque isso não vai dar certo. Você vai conseguir fazer por um curtinho espaço de tempo, mas não vai conseguir manter. E a ideia é que a gente realmente consiga mudar os nossos comportamentos e mantê-los de uma forma mais adequada para que você consiga atingir o objetivo que você tem. Então, é importante que a gente levante uma alternativa para sanar a nossa necessidade inicial. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, deixe comentários, dúvidas e que a gente vai produzindo mais conteúdo para te ajudar a alcançar o autocontrole. Até breve, tchau, tchau!